Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com vocês aí para resolver mais uma questão Sebrasp. E você sabe que resolução de questão é o seu treino antes da competição. E quem vai prestar concurso Sebrasp, né, tem que treinar bastante, né? Porque a prova às vezes não tem questões difíceis aí, mas entender o jeitão dele, como é que funciona, né? É importantíssimo aí. E fazendo questões cada vez mais, né, você vai se acostumando com isso. Tá certo? Essa questão que nós vamos trabalhar aqui é uma questão que envolve, né, a valoração de uma proposição composta e o julgamento de proposições simples. Vamos dar uma olhadinha, né, nessa questão aí, tá certo? Ele diz o seguinte, deixa eu até sair daqui para ficar mais claro para você. Considere as proposições simples e compostas apresentadas abaixo, denotadas por A, B e C, que podem ou não estar de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. A prática do racismo é crime afiançável. A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado. Todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado. De acordo com as valorações VOF atribuídas corretamente às proposições A, B e C, a partir da Constituição Federal, julgue o item a seguir. Para a simbolização apresentada acima e seus correspondentes valores lógicos, a proposição B, então C, é verdadeira. Certo? Muito bem. E aí, né, é aquela situação que o pessoal fica em dúvida, né? O que eu tenho que valorar, né, e não valorizar, é valorar, né, é a relação, né, o condicional se B, então C. É uma proposição composta. Para valorar a proposição composta, é preciso entrar na tabela verdade e ver a combinação que nós temos. Para poder entrar na tabela verdade, eu tenho que saber o valor lógico das proposições simples B e C. Muito bem. E aí que começa a discussão, né? Como é que eu julgo a proposição simples? É assim. Ela veio da realidade, né? Ela está associada à realidade? Sim. Então eu julgo pela realidade, né? Ela não veio pela realidade, Maria é alta, João é rico, né? Tá certo? Aí você tem que esperar a indicação de como tratar a proposição, né? Se veio da realidade, você pensa sempre no princípio, né, no princípio da identidade, que são os princípios da lógica que, né, regem as nossas regras aí no caso. Ele diz o seguinte, uma proposição verdadeira é verdadeira. Então a lógica nunca vai mandar você acreditar, o pessoal tem esse receio, não vai mandar você acreditar em nada. Então qual é a nossa referência? O artigo 5º da Constituição. Parabéns. Então tudo que for dito lá no caso, eu comparo com o artigo 5º da Constituição. Outra coisa, a frase em si é uma frase da língua portuguesa, né? Quando eu penso em proposição, aí eu vou julgá-la, né, verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, né, a proposição A é uma proposição que gera muita polêmica, né? Proposição A prática do racismo é crime afiançável. Ah, professor, está errado. Não, não está errado. Ela está escrita corretamente. Ela está escrita corretamente, né? Então, dentro das normas da língua portuguesa, ela está escrita perfeitamente. Agora, como proposição é outra história. Deu para entender? Então, não tem nada de errado, ela está escrita corretamente. Agora, eu vou julgá-la, né, segundo essa orientação que ele me deu. Qual que é a orientação? Aqui no caso, né, você está vendo, é o nosso artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Tá certo? Então, pego o artigo 5º e leio, né, essas três proposições, e se elas baterem, né, exatamente com o texto do artigo 5º, elas são verdadeiras. Se não disserem exatamente isso daí, né, que está escrito lá, não for a mesma ideia, comungarem da mesma ideia, elas serão falsas. Mas não é que está errada a frase, né? O pessoal queria polêmica, está errado, professor. Não está errado. Ela está escrita corretamente. Agora, eu preciso julgá-la se ela é verdadeira ou falsa. Então, lá no 5º artigo, você entrou lá, né?
e aí, no caso, o quinto artigo fazia parte da prova, e você viu que a prática do racismo é crime afiançável. Não está escrito lá. Lá está escrito que é inafiançável. Portanto, essa frase, né, essa proposição, no caso, comparada com o artigo 5º, ela é falsa, porque não é isso que está escrito lá. Veja bem, a frase, como frase, né, da língua portuguesa, está escrita corretamente. Agora, o valor lógico dela é outra história. Né? Não vai falar que a frase está errada, não. A frase está escrita corretamente. Agora, a proposição que ela gera pode ser verdadeira ou falsa. Nesse caso, é falso. Tá certo? Então, o que vier da realidade, julgue pela realidade. Legal? E com certeza, né, o Sebrasp, aí no caso o CESP, quando faz as suas provas, ele não vai colocar nada que esteja o quê? Distante de você. Legal? Então ele fala assim: a defesa do consumidor deve ser promovido pelo Estado, né? Muito bem. Aí você vai lá e realmente está escrito exatamente esse texto. Portanto, em relação ao artigo 5º, é uma proposição que verdadeira. Veio da realidade, julgue pela realidade, né? Não veio da realidade, espere para ele dizer o que fazer com isso, ok? E por último, todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado. Essa é uma frase da língua portuguesa. Quanto a ser proposição, agora eu vou julgar. Eu vou lá, né, no artigo 5º e vou julgar isso daqui. Aí o que acontece, né? Você vai perceber que, segundo o artigo 5º, isso daqui é falso, né? Então, não há extradição aqui no caso, né? Segundo o artigo 5º. Portanto, nessa situação, como frase da língua portuguesa, todas estão escritas corretamente. Como proposições lógicas é outra coisa, chama julgamento de, né, juízo lá no caso, tá certo? Nesse caso é juízo de valor, né? Na realidade, juízo de valor que a gente está fazendo. Então, segundo o artigo 5º, a proposição A é falsa, segundo o artigo 5º, a proposição B é verdadeira, e segundo o artigo 5º, a proposição C é falsa. Agora que você descobriu o valor lógico delas, esquece o direito. O que vai valer agora é a parte o quê? Da lógica, né? Então agora eu vou pensar em termos de lógica, tá certo? O que aconteceu aqui? Nós vimos que essa é, né? Estávamos lá vendo que essa daqui, tá certo? Falsa, verdadeira e falsa. Legal? Eu só estou trazendo a mesma para cá, né? Que nós já tínhamos julgado. Legal? Tudo bem? Então, fala, essa nós já vimos que era falsa, essa daqui é verdadeira, né? E, por último, essa é falsa. Então, isso daí só trazendo lá o que nós já tínhamos visto aí. Agora, do ponto de vista da lógica, né, eu vou substituir os valores aqui, ó. O B para nós é verdade, certo? Então, lembrando que esse é o símbolo do então, a proposição C é falsa. E nós sabemos que essa combinação para o então vai gerar uma proposição que falsa. Né? E ele está afirmando que ela seria o quê? Verdadeira. Portanto, né, como a afirmação dele é falsa, significa que o item está o quê? Errado. Né? Então, aí, no caso, o item está errado. E aí, então, é interessante sempre você estar por dentro do que já apareceu em termos do Sebrasp e CESP, para você chegar na hora e se repetir o mesmo estilo de questão, você não se assustar, né? Então ele tira de alguma referência para você poder julgar depois pela lógica. Quando você valorou as proposições, esquece a origem delas, você valorou, fez a valoração, aliás, e aí você substitui e usa a tabela verdade, né? Como sempre aí no caso você está usando. Legal? A partir daí, então, né, o que aconteceu? Nós temos aí essa nossa, né, proposição que está no caso, né, desculpa, a proposição não, o item, né, está errado. Legal? Essa é a ideia. No final das contas é isso daí. E sempre falo para você, ao final, né, no finalzinho das nossas resoluções,
que, no caso, né, o que acontece? Se você já está inscrito aí no canal, ativa o sininho. Se não está inscrito, né, se inscreva e ative o sininho. Você sabe que o sininho é uma maneira de a gente manter o contato, você saber que tem novidades. Então aí, né, as nossas redes sociais, sugira, compartilhe, dê like, né? E nós estamos resolvendo agora, que é a nossa segunda fase. A primeira fase foi a introdução da teoria, né? Então, você estando agora no canal pode buscar teoria, tem resumo teórico, tudo, né? Tem lá os PDF que acompanham o material e vai fazendo questão, reforça a teoria, faz questão. Essa é a ideia, tá certo? Vamos trabalhar várias bancas para você ter ideia de como, né, as bancas funcionam aí para o seu concurso. Legal? Por enquanto eu vou me despedindo, falando tchau e a gente volta com certeza. Um abraço e até mais. Tchau!